tesouro da Rainha Santa Isabel, hoje no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, é uma raridade com 700 anos. Um ótimo ponto de partida para esta viagem de redescoberta da Rainha Isabel de Portugal. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Júlia, que emoção saber que este colar esteve em contacto com a pele da Rainha Santa Isabel. De facto, para além do valor intrínseco desta peça, que se reflete nas pedras preciosas, no material, no uso do ouro, que compõe esse colar, também temos o valor imaterial imenso, exatamente pelo fato de ser uma peça que pertenceu à Rainha Isabel. E agora, se foi um colar ou não, é outra questão. Em termos que, de facto, existem diversas hipóteses sobre a originária feição desta peça. Há outra hipótese, de facto, que possa tratar-se de uma série de firmães que formavam um cinturão, porque era muito na moda na época, isso de ter um cinto composto de diversos firmães. De resto, vamos ver aqui a imagem que faz parte também do tesouro. Há 4 objetos que fazem parte do tesouro, mas esta imagem da Virgem esclarece essa questão do cinto, porque evidentemente está vestida há século XIV, à época, porque é uma peça contemporânea, claro, e aquele cinto ali, não é, indica uma utilização possível desta peça, a que chamamos colar. Há uma abertura sobre o seio direito e o menino está a colocar a mão. Isto indica que será, como é uma porta, isto seria um relicário, ou seja, uma peça que guardava uma relíquia. Que relíquia seria essa? Porque já não está nada lá dentro, sabemos hoje. Tem que ser uma relíquia que tenha a ver com a Virgem, de uma certa maneira, porque não faz sentido que seja colocada uma relíquia que não tenha nada a ver com a imagem representada. Portanto, em princípio, uma hipótese que eu colocaria é que pudesse ser a relíquia do leite da Virgem, que é uma relíquia conhecida desde o século XII, mas que difundiu-se para toda a Europa a partir da Quarta Cruzada, portanto, no século XIII. O leite da Virgem era em forma de pó. A relíquia... Leite em pó. Leite em pó. Leite da Virgem em pó. Pois sim, era... Visionário. Digamos que era um composto de minerais que, misturado com água, dava uma cor branca e tinha uma consistência espessa. Parecida com o leite. Pois, sim. Vamos ver outra peça. Esta confesso que é a minha favorita. Acho esta peça absolutamente maravilhosa. O tamanho deste coral é incrível. O trabalho que é ouro, é prata, é o quê? É prata dourada, mas o corpo central é em coral. E
parece quase uma árvore. É lindo. O artista aproveitou da forma natural do coral, mas está decorado por umas anilhas em prata, onde até se pode ver, há uma inscrição glorificando o mistério da Santíssima Trindade. E agora, pronto, a inscrição em latim, que se encontra incompleta. Provavelmente devia continuar nas outras anilhas que... Se calhar havia mais anilhas. Se calhar havia mais anilhas, mas também aqui estamos perante também um relicário. E qual é a relíquia? A relíquia é do Santo Lênio, que o célebre Santo Lênio, enfim, que é uma peça... Um fragmento, não é? Que disposta em cruz. Sim, disposta já em cruz, sim. Vamos ver a quarta peça deste núcleo. Esta cruz também faz parte do mesmo conjunto, ligado pela Rainha Isabel ao Mosteiro de Santa Clara, e em jaspe sanguíneo e prata. E o que vale a pena destacar, para além da decoração, mais uma vez, os motivos heráldicos, vale a pena deter-se num nó hexagonal que servirá de modelo para a elaboração dos cálices até os meados do século XV. Portanto, é, digamos, um modelo que depois será replicado muitas vezes. Sim, para lá. E mais um pormenor muito interessante é esta decoração a pilastres que se vê, que é um exemplo de microarquitetura muito precoce. Estamos a falar da primeira metade do século XIV. Objetos de ourivesaria terem conseguido atravessar quase intocados 7 séculos, terem conseguido chegar até nós 7 séculos depois, isto é uma coisa muito especial. Pois, tem a ver muito com o facto de ser peças que pertenceram à Rainha Isabel, e porque, sendo indissoluvelmente ligado à memória e à figura e à pessoa da Rainha Isabel, então isto criou uma proteção, não é? Um escudo de proteção. Sim. A Júlia Rossiveiro está há muitos anos a estudar a Rainha Santa Isabel, é doutoranda da Universidade Nova de Lisboa, do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, e investiga esta figura não só em Portugal, na Torre de Tomba, em Portugal, e em Coimbra e em muitos outros locais, mas muito particularmente nos arquivos do Vaticano. E, portanto, isto é, de alguma forma, uma mais-valia relativamente à investigação que existia até à data sobre a Isabel de Portugal, que era uma mulher muito sofrida com as infidelidades de Dom Dinis, um grande rei, mas um homem que gostava demasiado de mulheres, é o que reza a lenda, e que teve 6 filhos fora do casamento. Confere com a sua investigação esta percepção? Eu acho que aplicar a moral moderna, a nossa moral, aos acontecimentos do passado é profundamente anacrónico. Nós não temos que ver as coisas como, assim, com a nossa sensibilidade, mas temos que tentar voltar ao passado. A questão da infidelidade do rei, se colocamos dessa forma, é sim, pronto. Eu não creio que a Rainha Isabel aprovasse as relações extraconjugais do rei. Mas a questão é que Dom Dinis e Dona Isabel tiveram só, entre aspas, 2 filhos. Temos que pensar que Constança e Afonso nasceram um a seguir o outro. Depois, nada. Isto fez pensar alguns que houve um mal entendimento entre os reis, entre o casal, entre o marido e mulher. Mas a verdade é que, se nós vamos aos documentos e se vamos ler o primeiro testamento do rei Dom Dinis, que é datado de 1299,
Então nós, ao ler... Já tem os 2 filhos? Já tem os 2 filhos. Não só manifesta uma total confiança na mulher, ao prever um conselho de regência encabeçado pela rainha em caso de morte súbita dele, mas também nomeia tutora dos seus filhos legítimos e de todos os que poderão vir ter. Os 2, o casal? Os 2, o casal. Ou seja, Dom Dinis tinha a expectativa de continuar a ter filhos com a rainha Isabel. Estamos a falar 8 anos depois do nascimento do Afonso. Do segundo filho. Pois, isto quer dizer que ainda... Eles tinham, obviamente, contacto e relações para ele ter essa expectativa de que poderia ter mais filhos, sim. não é? Temos que considerar que a rainha, mesmo para ser uma figura de união entre os reinos ibéricos, porque era infanta aragonesa, casou com o rei de Portugal e depois foi mãe da futura rainha de Castela, de uma certa maneira tem desde logo um papel de intermediária entre os diversos reinos da Península Ibérica. Sim, este aspecto foi até muito bem considerado na altura do processo de canonização. Este fato de ser uma figura de intermediária e nesse sentido também de construtora de paz. O peso relativo de Portugal no tempo de Dom Dinis e da rainha Isabel era muito superior na Península Ibérica àquele que é hoje. Sim, inclusivamente o Dom Dinis foi chamado a intervir como árbitro peninsular em diversos conflitos entre Castela e Aragão. E, aliás, a rainha Isabel acompanhou o marido em diversas ocasiões e missões políticas e diplomáticas. Sim, sim. O que digamos, novidade, acho, é o fato da rainha consorte ter consciência do poder e da autoridade, da capacidade de influenciar os acontecimentos, de ter um peso nas decisões importantes. Informada, interessada, sim. E por aqui seguimos a um dado momento dessa vida aparentemente bem-sucedida, não só sob o ponto de vista político, como casal emblemático, como já foi dito na Península Ibérica, mas também sob o ponto de vista conjugal, tudo indica que funcionavam como casal. Eu acho que partilharam muito mais do que ao longo dos séculos foi dito. Mesmo em todas as atividades piedosas que geralmente são atribuídas à ação da rainha, na verdade, muitas iniciativas foram os 2. A figura ou a imagem da mulher submissa, que também atravessou séculos, essa imagem, também não confere com aquilo que se veio a passar e que conduziu a uma guerra civil em Portugal, por poucos anos, mas intensa. Neste caso, havia um pai contra um filho, havia um rei contra um infante, um herdeiro do trono, e a rainha, digamos, estava no meio. Agora, é verdade que, pelo menos na primeira fase da Guerra Civil, a rainha tomou o partido do infante. Em Portugal havia uma numerosa presença aragonesa, que era... Do seu estado de origem, sim. Sim, e que era do lado do infante, apoiava o infante. Mesmo sendo rainha de Portugal, ela sempre ficou... muito ligada a Aragão. Sim, os contatos com Aragona eram intensíssimos, sobretudo quando estava vivo o irmão. Havia uma correspondência muito intensa entre os 2 irmãos. Mesmo que achasse que fosse a altura para o filho reinar, devia de qualquer forma, a meu ver, defender o direito do Dom Dinis de continuar a exercer o poder. Como de resto aconteceu, acabou por acontecer. Acabou por acontecer, mas com consequências. Sim, com consequências. Basta considerar que até um certo ano, até uma certa altura, entre as outras coisas que o casal partilhava, era também um lugar de sepultura e, portanto, da memória. A partir de, a seguir a guerra, os 2 separam-se
para a eternidade, porque o Dom Dinis mandará sepultar-se em Odivelas, num mosteiro por ele fundado, e a rainha decide fazer-se sepultar aqui em Coimbra, no mosteiro de Santa Clara, que ela, por sua vez, tinha fundado também. A imagem de mulher sofrida, doce, submissa, exclusivamente entregue a uma vida de oração e de caridade, que foi a imagem que de alguma forma atravessou todos estes séculos e sustenta o mito da Rainha Santa Isabel, não confere exatamente com uma mulher que finalmente é muito mais complexa e tem outros aspectos da sua vida, como uma mulher poderosa, astuta. Eu imagino a Rainha Isabel como uma mulher de armas, no sentido português, ou seja, uma mulher poderosa, consciente do poder e da sua autoridade, e consciente também das prerrogativas que tinha como rainha consorte, uma mulher que não delegava nos outros, que tratava pessoalmente de certos assuntos, mas também como uma mulher de paz. Essa é a imagem digamos, a geográfica, mas também é verdade histórica, que ela sempre teve uma grande atenção para com o outro, e que era muito generosa e dada a oração, não podemos negar isto. Vamos até Santa Clara a Nova, onde estão os túmulos da Rainha Isabel. Vamos? Vamos. As lendas sobre a Rainha Santa Isabel de Portugal atravessaram incólumes 7 séculos. É tempo de olharmos para esta história com outros olhos. Eis o túmulo que guardou primeiro o corpo da Rainha Santa Isabel. À época ainda não era oficialmente santa, mas um dos episódios que fez com que os contemporâneos da Rainha Isabel de Portugal a considerassem santa tem precisamente a ver com o processo de sepultura. A Rainha Isabel morreu em Estremoz, no Alentejo, mas na verdade tinha mandado sepultar-se na igreja de Santa Clara aqui em Coimbra. O filho, Dom Afonso IV, mandou levar o corpo da mãe, querendo respeitar as últimas vontades, para Coimbra. Isto queria dizer que o caixão teve que enfrentar uma viagem que demorou 7 dias para chegar a Coimbra. E isto quer dizer... Era verão. Era verão, morreu no dia 4 de julho e chegou a Coimbra no dia 12 de julho, portanto foi uma longa viagem. A lenda, a vida da Santa Isabel conta que durante a viagem o cortejo que acompanhou o caixão sentiu um suavíssimo perfume, um cheiro a flores. E esse logo foi interpretado como um sinal de santidade. E pronto, na verdade é que o corpo foi preparado para poder enfrentar essa viagem. O que era perfeitamente normal na altura, embalsamar o corpo para que pudesse ser transportado de uma cidade para outra. Mas logo isso foi interpretado pelos seus contemporâneos como um sinal da santidade. Aliás, o primeiro documento que refere a santidade da Rainha Isabel
é de 23 dias depois da sua morte. Há um documento, há realmente um instrumento, chama-se assim, um ato notarial, que certifica a santidade da Rainha Isabel. Relata de 2 curas milagrosas, obradas em 2 mulheres, uma leiga e uma dona de Santa Clara. E de facto, conta-se que ao contato com o túmulo da rainha, nem tanto o corpo, efetivamente estas mulheres ficaram curadas. E neste documento fala-se mesmo no corpo santo bem-aventurado da rainha. Portanto, já é muito precoce, estamos a falar de 27 de julho, só pouco tempo depois da morte, já... Menos de um mês. Menos de um mês, já fala-se no corpo santo. E contudo, não obstante essa vida amplamente documentada de caridade, levou 300 anos o reconhecimento oficial da santidade da Rainha Santa, ou seja, a Santa Sé levou 300 anos a reconhecer. Porquê? Porque, obviamente, para poder instruir um processo apostólico, havia umas certas etapas. E a primeira etapa era exatamente a beatificação. E a beatificação só chegou em 1516. E foi o Dom Manuel a suplicar o Papa Leão X, tendo conhecimento deste culto público de que era alvo esse túmulo e o corpo da rainha e a própria figura da rainha Isabel, resolveu mandar uma súplica ao Papa pedindo exatamente que beatificasse, pedindo não só de autorizar o culto solene na diocese de Coimbra, mas também de conferir o título de beata à rainha Isabel, o que efetivamente chegou a ter o breve apostólico chegou de facto em 1516, só que continha um erro macroscópico no texto, porque a rainha, em vez de chamar-se Isabel, era chamada Branca. Branca? Isso é extraordinário, quer dizer que os textos do Vaticano, os burocratas do Vaticano erraram, é isso? Quando escreveram o nome? É verdade. Bem, 6 vezes, nem uma vez só. 6 vezes foi repetido o nome Branca. Fizeram um erro, não sabe porquê, foi emendado, mas já passaram mais 40 anos. Na verdade, quando o Filipe II de Espanha e Portugal conseguiu que, de facto, o processo avançasse, logo pediu ao Papa não só que estendesse o culto também na Espanha, não é? Pelo menos no Reino de Aragão, mas também pediu uma relíquia da Santa. Aí, nomeadamente, tratava-se de um braço. Queria um braço do corpo? Queria um braço, sim, sim. Meu Deus. E, digamos que os portugueses conseguiram dar a volta e, graças ao tergiversar, conseguiram não decepar o corpo da Rainha Santa. Pois, de qualquer maneira, foi enviado uma pequena parte do bordão que se encontrava dentro do caixão de bordão do Peregrina, que acompanhou o sono eterno da rainha e que aparece também num jacente, e também a escarcela, que é também uma recordação da peregrinação à Compostela da Rainha Isabel. Curiosamente, o milagre mais lendário da rainha, o milagre das rosas, não era uma história original. Vamos só recordar o milagre: a rainha dirigir-se-ia a uma comunidade a quem queria fazer o bem e levava pão,
no regaço, mais propriamente no seu vestido, e foi interpelada pelo rei Dom Dinis, que lhe pergunta o que é que ela leva com ela, e ela responde: são rosas, senhor, e quando larga o manto, pois o pão que ela transportava para os pobres transforma-se em rosas. Este é o milagre, milagre lendário, que foi fixado por escrito. Portanto, há uma parte desta vida que do século, remonta ao século XIV, assim, que foi escrito logo a seguir à morte da rainha. Agora, a partir daí, muitos milagres foram acrescentados. Observando o que se passava noutros locais da Europa, verificamos que o mesmo milagre, sim, é atribuído a outras rainhas. Sim, sim. Há uma Santa Cacilda, que era uma princesa moura de Toledo, que também tem como atributo fundamental da sua iconografia exatamente estas rosas no regaço. Mas também, sobretudo, a Santa Isabel de Hungria, que por acaso era também a tia-avó da Isabel de Aragão, da Rainha Isabel. Mas também nesse caso falamos de uma tradição mais tardia, com respeito à idade à época em que elas viveram. Este foi, de facto, o primeiro túmulo oficial. Foi o túmulo que albergou o corpo da Rainha Santa quando ela chegou a Coimbra, vinda de Estremoz, e era um túmulo colocado naquilo que era o mosteiro de Santa Clara a Velha, que com os anos foi inundado pelo rio Mondego, e então teve que se construir este mosteiro, que é Santa Clara a Nova, para onde trouxeram este túmulo. Mas o corpo da Rainha Santa já não está aqui. O corpo hoje encontra-se numa arca em prata e cristal que é colocada no altar-mor da igreja. O que faz desse túmulo, para além do seu valor artístico, uma obra-prima, é uma obra de um valor imenso, é o fato de que foi mandado realizar ainda em vida a rainha. Ela controlou, utilizo esta palavra porque mesmo sendo um bocado forte, é mesmo assim. Ela, de uma certa maneira, queria dar uma imagem de si própria aos vindouros. Esse túmulo é um excelente reflexo, quer da espiritualidade da rainha, quer da personalidade da rainha. Aqui a rainha surge vestida de Clarissa, com um véu na corda, com os nós todos, mas também com a coroa. E tem o bordão de peregrina, tem a esmoleira, em que se vêem perfeitamente as formas das moedas que lá estão dentro. Portanto, que querem para dar as molas. Sim, para transmitir a ideia de uma rainha muito generosa. Para além da coroa, esse túmulo é marcado por uma presença heráldica muito, muito forte, porque aqui na tampa surgem as armas de Aragão, as armas de Portugal e até as armas do imperador Frederico II. De alguma forma, este túmulo é uma espécie de representação exemplar do que foi a vida e a obra da Rainha Santa Isabel de Portugal. O lado espiritual, mas o lado temporal, sim, o lado político, o lado do poder. Vamos dar a volta? Vamos.